Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Para você que não me conhece ainda, no meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida depois de uma separação. Para quem já passou por isso, por quem ainda está passando, né? Sabe do que eu estou falando, porque isso é uma dor terrível, independente da escolha que você fez depois, se você optou por ficar sozinha, se você optou por casar novamente, se você optou por restaurar o seu casamento, você entende, né? E você sabe do que eu estou falando. Você sabe que quando isso acontece, a gente passa por um período terrível da nossa vida. A gente verdadeiramente entra no deserto, a gente fica desamparada, desorientada, as dores começam a vir, as dores emocionais. A gente não sabe em quem confiar, o que falar. Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente quer ficar reclusa, não querendo falar com ninguém. Então é um misto de emoções, é um misto de comportamentos que às vezes a gente não sabe o que está passando, o que tá acontecendo na nossa vida e na cabeça do outro que saiu. Eu estou aqui para falar para você que Deus, ele é aquele que é o único, verdadeiramente ele é o único que pode tirar você dessa situação. Você pode buscar muitas técnicas, muitas opções de tratamento, mas Jesus Cristo é o único que pode verdadeiramente tirar você desse lugar que você está. Eu estou falando isso por experiência própria, porque quando aconteceu comigo, eu fiz muitos cursos, eu procurei muitas técnicas para arrancar aquela dor de dentro de mim. Eu ouvi muitos conselhos, eu ouvi muitas opiniões, mas nada que as pessoas tenham feito, até eu mesma tenha feito comigo, me tirou desse lugar. Dito isso, eu também fiz a minha parte, que eu sempre falo que a parte de Deus foi 100%, a minha parte foi 1%, mas esse 1% eu não incluo nesse 100% porque eu praticamente não fiz nada, porque eu, no momento que eu estava passando por isso, eu não tive forças para poder suportar, para sair. Eu só queria morrer. Eu pedi a Deus para poder me tirar daquela situação o tempo todo. E aí depois que eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida, eu realmente comecei a olhar para a minha vida e comecei a me curar nele. E depois tudo aconteceu. Então eu tô aqui para mostrar para você que é possível sim você sair dessa dor. E eu hoje trouxe na verdade três coisas para você que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo pode ficar um pouquinho comprido, mas eu peço a você que assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar daquilo que eu vou falar. Aquilo vai de encontro ao seu coração, porque eu já orei ao Senhor, já pedi a Ele para me dar a direção daquilo que eu tenho que falar, daquilo que eu não tenho que falar hoje. Então eu tenho certeza que esse vídeo ele vai alcançar o seu coração para você sair desse lugar que você está. Eu me lembrei hoje, quando eu estava orando, de duas histórias muito engraçadas. Uma foi um fato real e a outra é uma historinha que as pessoas contam por aí que de repente você conhece. Uma vez eu estava, né, quando eu estava casada, eu no caso tinha um filho ainda, eu estava construindo uma casa junto com meu esposo em outro estado, em outro lugar. E eu me lembro que um pedreiro, creio eu hoje, olhando, né, depois de tanto tempo que aconteceu, eu creio que ele era um pedreiro bem inexperiente, né? E ele estava levantando essa casa pra gente e a parede ela estava ficando torta. Só que nós, eu e ele na época, não queríamos dar muito palpite, nós estávamos vendo que o negócio estava ficando torto, mas assim, nós imaginávamos que ele ia dar um jeito, né? Só que chegou num ponto que aquela fileira de tijolos, né, embolsando, né, que ele estava embolsando aquela parede, estava ficando muito torta. E nesse momento, a minha mãe, que hoje é falecida, e era por sinal muito bricona, né, assim, e muito determinada. O que estava certo ela falava, o que estava errado ela também falava na hora, não guardava o almoço para janta, vamos dizer assim, né. Quando ela chegou e ela viu aquela situação, ela praticamente pegou a marreta e derrubou tudo, xingou o pedreiro, e o pedreiro foi embora dali, ficou tudo sem graça, mas aquilo ali a gente ria tanto depois, mas no momento a gente ficou surpreso, né? Desculpa. E isso que eu quero falar pra você, que eu vou falar dessas outras duas coisas que eu quero chegar nesse assunto hoje com você. É assim que as coisas vão se construindo, né? Elas vão se construindo toda torta, e a gente vai fingindo que não tá vendo, vai fingindo que não tá observando, e a gente vai deixando aquilo ali sendo construído. Você imagina se ele colocasse a
a viga, né, que para fazer o telhado final ali em cima, você não imagina o que não iria acontecer com aquela casa futuramente, né? Poderia cair em cima da gente e sofrermos até um acidente, né? Então, às vezes, a nossa vida a gente vai construindo assim, né? A gente vai construindo tijolo por tijolo e a gente vai vendo que tá torto, a gente vai vendo que aquilo ali não tá legal e a gente vai fingindo que não tá acontecendo porque a gente quer morar logo, a gente quer o resultado final, né? E depois acontece um desastre, infelizmente. É o que vai acontecendo na nossa vida quando a gente vai construindo um casamento, fingindo que não tá vendo, fingindo que não ouviu, às vezes ouvindo, mas não dando a total importância da situação. E a gente vai fazendo essas construções até que um belo dia aquilo ali tudo cai, né? Foi o que aconteceu com o meu casamento. Outra história que eu gostaria de falar para você é uma história da vaquinha. Não sei se você conhece essa história. Essa vaquinha, né, tinha uma fazenda, deixa eu contar para vocês direitinho. Tinha uma fazenda que moravam pessoas ali naquele lugar que tinha uma vaquinha, aquela vaquinha fornecia leite, eles faziam a manteiga, eles usufruíam tudo daquela vaquinha ali, até que chegou um mestre que estava passando pelaquela cidade, né, um sábio, junto com o seu ajudante, e viu aquela situação da fazenda, que todo mundo vivia, que todas as pessoas, o pai, a mãe, o filho, todas as pessoas em volta da família, usufruíam daquela vaquinha e não saíam daquele lugar, né? Não faziam outra coisa, então eles já estavam acostumados com aquilo ali. E quando esse sábio passou por essa cidade, por essa aldeia e viu aquilo ali, ele pegou a vaquinha e de noite, né, quando ele estava indo embora, pegou a vaquinha e jogou no despenhadeiro abaixo, né? E o ajudante dele, né, o estudante que estava ali vendo aquilo ali, achou aquilo ali uma crueldade, não questionou nada com ele e eles foram embora. Passaram-se alguns anos, quando eles voltaram naquela mesma aldeia, naquela cidade, eles chegaram num lugar que não viram a casa onde eles moravam mais, acharam que as pessoas não estavam mais ali e, né, que eles tinham uma casa humilde, uma casa bem, bem simples mesmo. E eles viram uma mansão, viram carros de luxo chegando ali, saindo, e pessoas bem vestidas, arrumadas, saudáveis, aparentemente saudáveis, né? E o estudante perguntou pro mestre, né? Quem eram aquelas pessoas? Eles foram lá perguntar quem eram aquelas pessoas, né? E eles falaram assim, somos nós moramos aqui, somos nós, perdão porque eu me confundi, eu perdi um pouquinho porque passou uma moto barulhenta aqui, não sei se você escutou. Toda vez que eu vou gravar vídeo, é o cachorro da vizinha, que é 2 casas atrás, moto, carro de biscoito, carro de ovo, carro de abacaxi, carro de tudo que passa aqui, aí me tirou um pouquinho a atenção, mas enfim, esse sábio chegou lá, junto com o ajudante, e o ajudante perguntou à pessoa que estava lá, cadê aquela família que morava ali? E eles falaram, né? Somos nós. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma vaquinha que a gente usava ela para tudo, até que um determinado tempo essa vaquinha sumiu. E nós tivemos que, depois que aconteceu isso, nós tivemos que sair para trabalhar. Os meus filhos saíram para se formar e assim foi. Todo mundo foi melhorando de vida, todo mundo foi se ajeitando, até que a gente conseguiu construir esse patrimônio. Moral da história, às vezes, esqueci de pegar o copo d'água aqui que tá me dando um pigarro, às vezes, infelizmente, situações trágicas terão que acontecer na nossa vida para que a gente cresça, não só né, espiritualmente falando, não só fisicamente falando, mas também que a gente amadureça e cresça emocionalmente falando. O que eu quero trazer com isso? Com essa história da construção dos tijolos, com essa história da vaquinha, da parede que eu contei para vocês, né? Às vezes, coisas na nossa vida estão sendo construídas de forma errada. E às vezes Deus vai precisar tirar algumas coisas da nossa vida de forma trágica para que a gente cresça. Eu quero trazer para você hoje, dando continuidade a isso que eu estou falando para você, para que você entenda aonde eu quero chegar, que nós não temos que terceirizar a nossa cura para outras pessoas. Nós não temos que condicionar a nossa cura na volta do cônjuge, na mudança do cônjuge, em tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Nós não temos que condicionar
a nossa cura absolutamente para ninguém, nem para pais, filhos, patrões, ninguém. Porque às vezes nós queremos condicionar a nossa cura se alguém estiver do meu lado, se alguém fizer aquilo que eu quero, se alguém vai me ajudar ou não. Eu estive num fundo de poço que todas essas coisas que eu falo para vocês aí, durante um ano, eu alimentei isso dentro de mim. Eu passei por essas coisas. E foi difícil de eu ter saído desse lugar, mas eu queria sair, às vezes não conseguia, pensei em desistir várias vezes, mas depois que eu realmente entendi que eu precisava me curar, independente do que acontecesse, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para mim com outros olhos, eu comecei a literalmente colocar o outro na gaveta, deixar o outro viver a vida dele, porque era para eu ter feito isso desde o início, só que é um impacto que a gente sofre, né? A gente, por exemplo, comentei com vocês já, que o meu casamento ele tinha 28 anos, e durante esses 28 anos nós passamos altos e baixos, infelizmente mais baixos do que altos, e algumas coisas foram construídas ali e a gente percebia que aquilo ali não estava legal e a gente estava empurrando com a barriga, até que a vaquinha saiu, até que Deus permitiu que a vaquinha saísse, né? E eu tive que me reinventar. Existem 4 tipos de restauração que eu gostaria de falar aqui para você, foi baseado naquilo que eu vivi e baseado naquilo que eu atendo de mulheres, naquilo que eu vejo que acontece com mulheres, das histórias que eu acompanho todos os dias. Então eu praticamente eu observei isso nesse contexto geral, juntando a minha história e as histórias das pessoas que eu atendo. Existem 4 tipos de restauração. A primeira que eu quero falar para você porque às vezes você quer, né, opta por ficar sozinha, né? Mas aí você pode optar por ficar sozinha depois de um relacionamento rompido, ou também você opta por ficar sozinha porque você namorou, você teve experiências ruins no seu namoro, mas vamos botar aqui no que a gente está falando hoje sobre o contexto de você querer ficar sozinha. Independente de você querer ficar com outra pessoa ou não, você escolheu de ficar sozinha, você tem que se curar das suas dores passadas, das coisas que aconteceram com você quando você era pequena, porque se você não sabe, existem coisas, feridas emocionais enraizadas dentro de você desde quando você era pequeno. E isso você vai construindo no decorrer da vida, mágoas que você vai, coisas que você não vai perdoando, mágoas que você vai fingindo que você não tem. Aí você entra em algum relacionamento, seja de namoro, noivado ou até casamento, você entra desse jeito, aí você opta em ficar sozinha. Aí eu falo pra você, quem será a sua melhor companhia? Não vai ser você, se você quiser ficar sozinha? Então a cura, essa cura na qual eu trago pra você aqui no meu canal, essa cura, essa restauração pessoal, é essa cura. Que se você escolheu de ficar sozinha, cure-se no Senhor, primeiramente, mas procure buscar as feridas emocionais que você tem, as coisas que você precisa tratar, as coisas que você precisa olhar para dentro de você e renunciar. Porque é muito ruim você viver com uma pessoa amarga, que fala mal dos outros o tempo todo, uma pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que não acredita no amor, que não acredita no perdão. E se essa pessoa for você? Porque às vezes você olha isso diante dos outros, mas e se essa pessoa for você? Então, essa cura que eu estou falando também serve para você. Aqui eu falo sobre a restauração pessoal de uma dor que eu passei, de uma separação. Mas essa cura, essa restauração, né, pessoal que eu falo, serve para você também que optou por ficar sozinha. A segunda restauração que eu quero compartilhar aqui com você é se você optou para ir para um segundo casamento. Aí eu falo para você, você não curou suas dores anteriores. Suponhamos que você aparentemente teve um casamento bom, mas por falta de incompatibilidade, né, que as pessoas falam muito sobre isso, vocês optaram a não ficar mais juntos e vocês se dão bem. Suponhamos que ele casou com outra pessoa, você casou com outra pessoa e vocês se dão bem, vocês têm a família de vocês aí, né, aparentemente bem, formaram outras famílias, aquela coisa toda. Mas existem dores do passado. Existem coisas que você precisa curar. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu atendo muitas mulheres que estão dentro de um casamento, segundo casamento, terceiro ou talvez um quarto,
que eu já tenho mulheres que já estão nesse nível de quarto casamento, que não vivem bem. Eu já atendi mulheres que já estão um ano sem ter relacionamento com seus parceiros. Eu já atendi mulheres que se tratam, ela e o esposo, como dois amigos dentro de casa. Eu já eu atendo mulheres que não se importam em se arrumar, não se importam em fazer as coisas para elas, porque já se acostumaram com essa vida. Estão dentro de um relacionamento, no caso o segundo, né? Terceiro ou quarto, mas estão vivendo assim. Por quê? Porque não foram curadas, porque foram passando de relacionamento em cima de relacionamento e não procuraram as suas curas. Foram achando que estava tudo muito bem, tudo muito bom, e foram negligenciando a si próprias. E hoje vivem num relacionamento que às vezes é até melhor ficar sozinha, porque não tem mais amor, não tem mais respeito, mas só se acostumaram a ficar. Então esse tipo de cura, esse tipo de restauração é para você que às vezes está no novo relacionamento, ou às vezes está pensando em se relacionar de novo com uma outra pessoa e acha que não precisa de cura. E a próxima cura, a próxima restauração que eu quero falar para você é esse tipo de restauração que eu falo para você, que é o meu caso que eu passei, né? Eu falo em todos os vídeos que eu acredito na restauração de casamentos. Eu acredito que a pessoa, se quiser, ela pode ficar sozinha. Eu acredito que ela, se ela quiser, ela pode entrar em outro relacionamento. Mas no meu caso, especificamente, eu tive que me restaurar em Cristo, porque eu precisava entender que não era relacionada a minha cura a outra pessoa. A minha cura não estava relacionada ao que ele iria fazer, ao que ele estava fazendo. Porque durante esse tempo que eu falei para vocês de um ano, eu praticamente fiquei vivendo a vida dele, sem ele saber, e praticamente fiquei vivendo a vida dos outros. Eu me importava com o que as pessoas estavam falando, eu me importava com o que as pessoas estavam pensando a meu respeito. Só que o que eu pensava a meu respeito, o que Deus pensava a meu respeito, eu não colocava isso na balança, porque eu estava tão ferida de coisas anteriores ao meu casamento, e principalmente, né, de coisas que tinham acontecido no meu casamento, durante o meu casamento e da forma que acabou, que eu não estava nem me preocupando com isso. Então eu estava vivendo em função dos outros. Então, independente do que viria depois, eu precisava me curar. Eu precisava me restaurar, porque a construção que foi feita na minha vida, da história do muro que eu te falei, tinha sido uma construção desastrosa. Eu vim de uma família que aborto é muito normal, trair é normal, divórcio é normal, lavou tá novo é normal. Eu vim de uma família assim. Eu vim de uma família no qual a minha mãe era agredida pelo meu pai, vamos dizer, 24 horas. Ela não podia falar nada que se ele não gostasse, ele espancava a minha mãe. Ele não batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe. Então, por mais que eu não tenha presenciado muito isso, que meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, esses traumas eles ficam entranhados, enraizados na cabeça de uma criança, e durante muito tempo, qualquer confusão que eu ouvia, qualquer falar mais alto que eu ouvia de pessoas conversando de uma voz mais alta, eu achava que era confusão, e eu começava a ficar dentro de mim apavorada, e eu não externava isso. E vim de uma família também onde a predominância são de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que tomam a frente de tudo. Então isso, dessa forma que eu entrei no meu casamento, dessa forma que eu direcionei a minha vida com meu marido. Eu sempre falo para vocês aqui que ele teve os erros dele também, ele teve a parte que ele errou também, não foi pouca. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque ele não está aqui para se defender. Se ele quiser, ele cria um canal para ele, para poder também falar de mim. Mas eu não quero entrar nesse mérito,
nessa temática de falar, né, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. É claro que em algumas circunstâncias será necessário eu falar algumas coisas, mas assim, eu tento poupar ao máximo, não só a vida dele, mas dos meus filhos também, né, porque aqui eu estou falando de mim, estou falando das minhas dores, eu estou falando das coisas que eu passei, mas é inevitável, né, eu falar uma coisa ou outra, mas eu não quero entrar nessa questão, não quero entrar nessa linha de ficar falando mal dele, mas esteja certa, você mulher que está me ouvindo, homem também que está me ouvindo, que ele fez a parte dele também, ele também errou muito comigo, eu também errei muito com ele, mas eu quero trazer aqui para você isso. Você precisa se curar, você precisa se restaurar em Cristo, primeiramente em Cristo. Eu fiz muitas práticas terapêuticas, eu tentei de todas as formas sair daquilo que eu estava vivendo, até que eu entendi que eu precisava passar por aquele processo. Eu tive muitas revelações do céu. Eu entendo que um casamento, ele não só é o que a gente vê, mas existem partes espirituais nas quais eu quase não falo aqui, porque o tema central do meu canal é a restauração pessoal em Cristo Jesus, mas eu não entro muito nessa questão religiosa, espiritual, mas eu tive muitas experiências espirituais, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo pode convencer, assim como ele convenceu a mim, ele pode fazer a mesma coisa no meu esposo. Eu falo meu esposo porque o divórcio ainda não saiu, né? Porque às vezes você fala, né, assim, mas ela fala meu esposo, né? O divórcio não saiu, então eu vou ficar falando. Depois a gente vai ver o que vai acontecer, né? Então, eu não entro muito nessa parte, né, a parte espiritual, mas muitas coisas eu passei no meu deserto, eu tive muitos ataques, eu tive muitas revelações. Deus, ele se revelou de uma forma extraordinária na minha vida. Eu creio 100%, 1000%, vou dizer assim, em que Deus é o único que pode tirar você desse lugar que você está. Mas faz 1% da sua parte. Procura se curar, olhar para você, procura entender que você é uma filha e um filho amado do Senhor. Que você precisa entender de uma vez por todas que quem planta vai colher em algum momento. Eu, no meu deserto, eu colhi coisas que eu fiz no passado. E eu estava querendo pular o processo, eu estava querendo me fazer de vítima. Mas Deus, ele trouxe à minha memória tudo aquilo que eu tinha feito. Tudo aquilo que eu tinha feito antes do meu casamento. E eu tive que passar por isso. E hoje eu estou aqui para falar para você que não tem como você se curar se você não deixar passar pelo processo. Esse processo de construção que fizeram em cima de você, esse processo de arrancada da vaquinha, que Deus permite que isso aconteça para você poder se curar. E para finalizar, eu quero falar para você o último tópico da restauração, né, da restauração pessoal, que é quando você está casada. Inclusive eu acho que já até falei um pouquinho sobre isso, porque quando eu estava casada eu era uma pessoa amargurada. Todas as pessoas perguntavam para mim, você tá bem? Sempre falava que estava bem, mas estava uma porcaria, para não falar outro nome, né? Então eu era uma pessoa que eu não era uma mãe violenta, de bater nos meus filhos. Bati poucas vezes, algumas vezes, bem pouco. Mas eu era uma mulher grosseira no falar. Eu era aquele tipo a Rochelle, não sei se você conhece do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu era esse tipo de mulher, que era mandona, autoritária. A minha palavra tinha que ser uma palavra final. Eu não deixava meu marido ser pai e nem deixava ele ser esposo. Volto a dizer, ele também teve os erros dele. Mas eu era aquele tipo de pessoa que a última palavra era minha dentro de casa. Na minha casa parecia que tinha 2 homens. Porque um que sustentava a casa, né, que era eu também, junto com ele. E outro que dava as ordens dentro de casa. Então eu não sabia ser feminina, eu não sabia me colocar no lugar de esposa. Deus teve que fazer uma reconstrução em mim. Por isso que hoje eu trago para você as coisas que eu fiz, os erros que eu cometi. Para você entender que você precisa olhar para você. Você precisa ser uma pessoa saudável para você. Você precisa ser a sua melhor companhia.
Você precisa ser aquela pessoa que você ama estar perto. Porque senão ninguém vai querer ficar perto de você, nem você mesma. Você mesma não vai se aguentar de tanta dor, de tanto, né, que tem um perfume suave, né, que nós somos o perfume suave, mas quando nós não somos o perfume suave, nós exalamos o churume, aquele cheiro horrível perto das pessoas, as pessoas não querem ficar perto da gente. Então, perdão, o meu recado para você hoje é para você se atentar para esses 4 tipos de restauração. Independente de como você está hoje, se você está sozinha, se você está abandonada, se você está casada. E qual foi o outro mesmo? Foi sozinha, no casamento, na restauração e se você está casada. Independente do estágio que você esteja hoje, eu falo para você, homem e mulher, olhe para você e peça para Deus te auxiliar nesse processo, peça para o Espírito Santo te auxiliar nesse processo. Porque eu tenho certeza absoluta, quando a cura começar a vir, assim como veio comigo também, e ainda acontece algumas curas de coisas que eu preciso me curar, que eu preciso ressignificar, é muito bom. Porque aí você vê que sua felicidade não depende de absolutamente ninguém a não ser Deus. Então esse recado hoje que eu quero deixar é para você, que ainda está sofrendo por aquilo que o outro fez com você, por aquilo que o outro de repente ainda está fazendo com você, pela crueldade, pelo abandono, pela rejeição, talvez pela omissão, seja independente do que a pessoa fez com você. Aprenda a se cuidar, aprenda a ser aquela pessoa que você quer que as pessoas sejam com você. Amém. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Espero que você pegue alguma coisa para você se alimentar disso. Você veja que é um recado do coração de Deus para o seu coração. Eu sou a Roberta Nasa. Me acompanha lá na minha rede social, no Instagram, @Roberta Nasa. Aqui eu falo de tudo que Deus fez comigo, sem, né, expor outras pessoas, mas tudo com o intuito de te ajudar, o intuito de fazer com que você entenda que você, nesse momento que você está aí agora, a única coisa que você precisa é mergulhar na palavra de Deus. Ponto. O que vem depois, só Deus é que sabe. E Ele vai te instruir, Ele vai te guiar para aquilo que você tem que fazer. O restante é Ele que sabe. Mas primeiro mergulha na palavra. Tenta entender o que Deus quer fazer com você, porque eu tenho certeza que assim, quando meu marido saiu de casa, que eu estava totalmente abandonada, perdida, desiludida, e hoje eu estou aqui bem para falar para você e sou um instrumento de cura na vida de outras pessoas, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na sua vida também. Para a honra e glória dele. Amém? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.